Vamos continuar nosso vídeo agora mostrando como que Deus lidou com a depressão de Elias. Como que Deus tratou Elias em relação a este assunto? Você vai perceber claramente aqui que, de acordo com este gráfico que eu apresentei, com este resumo do livro Sair da Depressão, os sintomas que Elias teve, esses sintomas aqui que eu li, apontados na página 37 do livro, desses médicos aqui, os sintomas de Elias foram sintomas de depressão branda. Ele não estava com a depressão leve e nem a grave. Os sintomas parecem ser de depressão branda. E por favor, quando alguém me escrever de novo no meu canal dizendo o seguinte, que eu sou um herege por falar que Elias teve depressão, eu vou pedir para você uma coisa. Leia com mais atenção antes de fazer uma afirmação como essas. Tá bom? Vamos então ler aqui 1 Reis 19. Vamos ver os sintomas de Elias e vamos ver como que Deus cuidou de Elias. E vamos ver se alguns cristãos estão fazendo como Deus. Se estão cuidando ou maltratando as pessoas que estão doentes. Ou seja, essa postura de levar desesperança para um deprimido, essa postura sim demonstra que a outra pessoa está sendo usada por Satanás. Não é? Vamos ver aqui 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Veja, ele começou com um medo excessivo da rainha Jezabel, e ele não conseguiu administrar este medo. Ele não conseguiu administrar aquela situação que estava pressionando-o. E o que aconteceu? Verso 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Primeiro sintoma, isolamento social. Elias não queria estar na companhia do seu servo. Foi sozinho para o deserto. Um sintoma de depressão moderada. Olha aqui o outro sintoma. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Percebeu? Vontade de morrer. Ele tem aqui sintomas de depressão branda, na maioria deles, e quis ir para grave, com pensamentos e sentimentos de morte. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Agora olha outro sintoma, verso 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Sono excessivo. Eu sei muito bem o que é isso. Quando eu estava num nível de depressão branda e depois eu tive a grave, obviamente, eu sentia muito sono. Por quê? O cérebro está tão cansado dos pensamentos negativos, de tristeza, que o cérebro precisa de descanso. O cérebro está sem energia. E o sono excessivo é uma espécie de fuga da realidade para a pessoa poder sair daquela situação de amargura e de dor. Para a pessoa que diz que depressão é possessão demoníaca, eu lhe faço duas perguntas. Depois de você ver aqui esses sintomas de Elias, que se enquadram perfeitamente nos sintomas que eu apresentei aqui na obra Sair da Depressão, é possível você ler no texto que Elias estava possesso por um demônio? Ou que ele estava longe de Deus? Segundo ponto, Elias orou pedindo a morte. Uma pessoa possessa por demônio, ela consegue orar a Deus? Você veja o nível da ignorância de alguém que diz que alguém que está deprimido está possesso pelo demônio. E veja, Elias teve claramente os sintomas aqui de uma depressão branda, querendo ir para grave. Mas você não vê, interessante, como é que Deus cuidou de Elias. Deus não acusou Elias. Deus não disse assim, Elias, melhore a comunhão comigo.
Elias, ore mais. Elias, você está orando pouco. Elias, estude mais a Bíblia. Elias, você está estudando muito pouco a Bíblia. Ainda bem que Deus não age com essa ignorância como muitos agem. O que Deus fez? Vamos ver a forma como Deus cuidou de Elias. Primeiramente, no versículo 6 é dito o seguinte. No verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Olha como é que foi o tratamento de Deus. Deus primeiro deu comida para Elias. O anjo tocou Elias. O anjo precisaria tocar Elias para acordá-lo? Não necessariamente. Mas o anjo fez questão de tocar Elias, sabe por quê? A pessoa deprimida, ela precisa sentir que é amada. Ela precisa, quando ela quer, obviamente, do toque físico. Ela precisa de apoio. E além disso, o anjo o que fez? Em nenhum momento o anjo falou assim, olha, saia dessa situação aí, vamos tirar o diabo de você aqui, viu? O anjo poderia ajudar nisso, né? Vamos tirar o diabo de você para você poder sair da situação. Não, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem. Ou seja, o anjo tentou levantá-lo para cima, para ele ficar bem. E depois, você percebe aqui, Deus agora, tomando parte no tratamento. No versículo 9 em diante diz assim, ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Deus faz uma pergunta. E como resultado dessa pergunta, essa pergunta foi psicoterapêutica, sabe por quê? Porque levou Elias a desabafar. Olha o que diz o verso 10, ó. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Você percebeu? Deus não acusou Elias de falta de fé. Deus não acusou Elias de estar possesso, mas Deus iniciou um diálogo psicoterapêutico. Elias desabafou, Elias pôde entender algumas coisas ouvindo-se melhor e Deus, a partir do verso 11, vemos que Deus, para acalmar Elias, diz assim, saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E aí depois Deus continua um diálogo com ele de desabafo, no qual Deus mostra que Deus estava com ele, que Deus ia fortalecê-lo e que ele não deveria desanimar. Perceba, um servo de Deus, um profeta, não conseguiu lidar devidamente com o medo. E acabou apresentando sintomas de depressão. E Deus não acusou, não disse que ele estava possesso, não falou bobagens. Deus não nem ensinou o seguinte, vamos fazer uma sessão de descarrego para você ficar bem e continuar a sua missão. Não existe isso. E eu quero dizer uma coisa, eu vi um comentário aqui de uma irmã que demonstra que realmente ela não sabe o que está dizendo. Eu te digo isso, minha irmã, com respeito, eu não quero ofendê-la. Você é uma internauta minha e eu me sinto muito grato por ter você aqui no meu canal. Mas você falou algo que foi o seguinte, desculpa, professor, mas eu não acredito nessa doença de depressão. Você não pode acreditar mesmo, minha irmã, porque você nunca teve. Né? Então você nunca teve. E peça a Deus que você nunca tenha. Porque se você vier acreditar na depressão, tendo que senti-la na carne, diríamos assim, você vai ter uma dor muito profunda. Então eu oro para que você nunca tenha. Para que você realmente nunca saiba o que é depressão. E ela continua no comentário. Como uma pessoa de Deus tem essa doença, não dá para acreditar. Eu não acredito no meu vocabulário. No meu vocabulário não existe depressão. Minha irmã, você
tem que dar graças a Deus por você não ter tido depressão, porque se você tivesse tido, você saberia que realmente é uma doença real e ela faria parte do seu vocabulário, viu? Eu espero que ela nunca faça parte do seu vocabulário. Você tem que entender, minha irmã, uma coisa importante. As pessoas têm estruturas psíquicas diferentes. A forma como você reage diante de um sofrimento não é a mesma forma que uma outra pessoa reage diante do sofrimento. E eu vou lhe dizer o porquê. Há pessoas que têm uma bagagem emocional melhor, porque tem por questões genéticas, hereditárias, e também pela forma como essas pessoas foram criadas. É comprovado cientificamente que crianças que têm um contato mais direto com a mãe no primeiro ano de vida, elas têm mais estrutura emocional para enfrentarem os problemas da vida. Então o que isso significa? Que há pessoas que vêm ao mundo com mais vantagens do que outras em relação à estrutura emocional. Se você consegue ter estrutura emocional para lidar com certos problemas, muitas vezes a outra pessoa com o mesmo problema que você, ela não tem. E você não pode julgar as pessoas de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com a sua estrutura psíquica. Então que Deus ajude que nunca faça realmente parte do seu vocabulário a depressão. Não é? E agora eu te garanto que se você ler um pouco mais, você vai perceber que o que você escreveu aqui não tem fundamento nenhum. E por que não tem fundamento nenhum? Porque nós somos holísticos. A Bíblia não tem a visão pagã e grega de que a alma ou a mente é superior e o corpo é inferior. Isso é pagão. Então você que é um cristão, que acredita que o indivíduo pode adoecer do corpo, mas não pode adoecer da mente, você tem uma crença pagã. Porque na Bíblia a natureza humana é holística. A palavra holística, do grego holos, significa integral. Para a Bíblia, o ser humano é um ser biopsicossocial. Ok? Então, quando uma das áreas são afetadas, afeta as demais. É por isso que em 3 João 2, o apóstolo diz que ele deseja que nós sejamos prósperos, tanto no aspecto físico quanto na alma. Não há separação entre ambas as coisas. E por favor, não me venha com essa ideia, como uma pessoa me escreveu aqui, que não se deve fazer uso da psicoterapia porque a psicologia é ateística. Mas que bobagem! Os psicólogos pelos quais eu passei, todos eram cristãos. Depende de quem você escolher. Você pode escolher um psicólogo ateu ou um psicólogo cristão. Depende de você. Agora, eu conheço psicólogos cristãos abençoados e psiquiatras cristãos que fazem uso da ciência e dos princípios de Deus para atuar na cura de uma pessoa. Então, amigos, eu vou pedir uma coisa aqui, pelo amor de Deus. Vamos parar de escrever bobagens por aí, de escrever besteiras a respeito daquilo que nós não sabemos. Quem nunca experimentou a depressão não tem autoridade para dizer o que é depressão. Você pode sim explicar conceitualmente, isso é óbvio. Tantos psicólogos e psiquiatras nunca tiveram depressão, eles são habilitados a falar sobre o assunto. Eu estou dizendo dessas pessoas que fazem esse tipo de comentário. Quem fala que depressão não pode ter no vocabulário de cristão, que depressão é posição demoníaca, que depressão é falta de fé, falta de espiritualidade, esse tipo de pessoa não tem autoridade para falar isso. Primeiro porque a Bíblia não aprova. A Bíblia não apresenta a depressão da forma como essas pessoas apresentam. Segundo, essa pessoa nunca teve depressão. Você nunca teve. Como é que você vai falar que uma pessoa deprimida está possessa se você nunca teve depressão? Você não sabe o que é isso. Falar a respeito do que não sabemos é uma das maiores demonstrações de ignorância. E nós precisamos deixar isso de lado. Nós precisamos desenvolver a nossa mente, a nossa cultura, a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de raciocínio e filosófica. E eu quero finalizar esse vídeo deixando um texto para você que, quem sabe, tenha depressão ou esteja no tratamento para essa enfermidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não trata você, Deus não julga você como alguns desinformados lhe julgam. O Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Eu sei por experiência que quando estamos deprimidos, ocorre um desequilíbrio neuroquímico.
E esse desequilíbrio neuroquímico não nos deixa sentirmos a presença de Deus. Eu sei como isso funciona. Agora eu também lhe garanto uma coisa. Mesmo que esse desequilíbrio neuroquímico não permita que você sinta a presença de Deus, Ele está perto de você mesmo assim. Sabe por quê? Porque Deus não depende dos seus sentimentos para Ele estar perto de você. Deus está acima dos seus sentimentos. E é por isso que o Salmo 34:18 garante: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Não desanime, cuide-se, trate-se, faça mudanças no seu estilo de vida e Deus vai recuperar você dessa doença. E a você que nunca teve e que acusa as pessoas que têm, lhe dou um conselho: pare de julgar. Porque como disse Jesus em Mateus 7:1 e 2, na mesma medida que você julgar os outros, Deus julgará você. Seja um instrumento de Deus para levar conforto ao deprimido e não um instrumento do diabo para pisar mais ainda na pessoa que está doente.